Oi pessoal, bem-vindos de volta. No vídeo de introdução, eu prometi que a gente ia colocar a mão na massa, né? Então a gente vai cumprir com essa promessa. Hoje é a nossa primeira aula e vocês vão estar aprendendo a fazer seu primeiro programa em C++. A gente vai fazer algo que parece mágica. Escrever algumas poucas linhas, clicar em um botão e do nada aparecer uma mensagem na tela, tá? Então, sem mais delongas, eu vou abrir aqui o nosso compilador. Eu peço que vocês usem o compilador que eu deixei aí na descrição para ficar melhor, certo? Para vocês. Ele é mais limpo, né? Tem uma interface mais limpa, então não vai ficar tão confuso para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui meu bloco de notações que eu fiz aqui do lado para a gente continuar, tá? Gente, mais diferente de mágica, eu vou mostrar cada detalhe do que acontece, tá? Você vai entender o que é um include, o que é um main, o que é um stdcout e por que tem um return 0 no final. Calma que não complica nada ainda. Vamos começar por partes para vocês entenderem perfeitamente para onde vai, tá? E o melhor, no final você vai modificar o programa sozinho, tá? Para imprimir o que você quiser, combinado? Bom, vamos começar. Já estou aqui com o compilador aberto, espero que vocês também tenham aberto o compilador de vocês, né? Principalmente que eu indiquei na descrição do vídeo, ou vocês podem estar utilizando o Compile Explorer, o Replit, né? Ou Online GDB, tá? Vocês que escolhem, mas eu aconselho que vocês usem esse compilador que eu estou usando aqui também, tá bom? Vamos lá. A gente vai começar do absoluto zero, tá? A gente tem que criar um arquivo chamado main.cpp, mas geralmente o compilador online, né, ele já cria uma pra gente, né? Vai estar aqui em cima, main.cpp. Geralmente quando vocês abrirem a primeira vez, vai vir alguma coisa aqui dentro. Vocês podem apagar todos que tiver aqui dentro, tá? Então, pra gente começar o passo a passo, tá? Eu vou começar digitando aqui algumas coisas e por enquanto vocês vão só digitar o que eu digitar aqui também, tá? A gente vai colocar com o jogo da velha include iostream, né? Depois a gente vai passar para o main, abre chaves, fecha e dá um enter, tá? Quebra uma linha para baixo. E aqui no final a gente dá um return 0. Tá? Pode parecer um pouco assustador no começo e um pouco confuso, tá, gente? Mas não se preocupa que não tem problema algum, tá? Aqui não é um bicho de 7 cabeças, né? Parece um pouco confuso no começo, mas toda linguagem de programação é sempre assim. Vamos adicionar mais uma linha aqui, ó, especificamente em cima do return e embaixo do main, né? std, dois pontos, cout, abre aspas, e aqui a gente vai colocar, né, bem-vindo ao C++, barra n, barra invertida, tá, barra n, ponto e vírgula. Ó, gente, quando a gente vem aqui em cima no run, percebam que vai sair aqui, ó, bem-vindo ao C++. Isso aqui é o que vai ser exibido para vocês, tá, na tela. Não tem erro, uma saídazinha padrão, tá? Então, vocês pediram ao compilador que ele exibisse essa linha aqui no output, na saída, certo? Ah, Gabriel, mas eu não entendi nada, tá? A gente vai passar para as explicações agora, tá? Bom, vamos começar do princípio. Linha 1. O que essa linha 1 faz, Gabriel? Bom, imagine que você quer fazer um bolo. Você precisa de farinha, ovos, açúcar e etc, né? Em C++, gente, muitas funcionalidades, elas não vêm prontas, tá? A gente precisa importar de bibliotecas. O iostream, esse iostream aqui, ele é uma biblioteca que tem ferramentas para conversar com o usuário. Por exemplo, cout, que é essa daqui que a gente usou. Ele serve para escrever, ou seja, ele vai exibir algo na saída. Ou senão a gente pode utilizar o std
cin, que serve para ler o que a gente o que o usuário digitar, no caso, certo? A gente vai utilizar mais para frente, mas a princípio é isso que você tem que entender para que funciona o include, tá? O nome é autoexplicativo, né? Significa incluir, mas enfim, né? Gabriel, o que o main faz? Linha 2, o que o main faz? Bom, o main é a porta de entrada. Quando a gente executa o programa, o computador procura pelo main, tá, gente? A primeira coisa que ele faz, no caso, é procurar o main. E começa a partir dessa linha aqui, ó. Dessa linha, tá? O int, antes do main, significa que essa porta vai devolver um número inteiro quando terminar. Não se preocupa que eu vou explicar também, tá? Então, você só tem que entender que o main é a porta de entrada, tá bom? Vai começar aqui, todo o seu código vai começar a partir do main para baixo, tá? std cout, esse bendito aqui, ó, std cout, 2 pontos. std é um namespace, pense como um sobrenome, tá? E o cout é um nome próprio. Significa que o cout, ele tá dentro desse std aqui, ó. Esse cout aqui, ele tá dentro desse std. E esse operador aqui, Gabriel, esse operador de inserção, o que ele faz? Ele vai pegar esse texto aqui, ó, que você acabou de escrever, bem-vindo ao C++, né? E vai jogar para aqui para dentro, ó, cout, que seria essa saída aqui, ó, output, é o que vai ser exibido na tela, tá? O que esse /n faz? Ele é um caractere especial, né? Ele quer dizer new line, ou seja, uma quebra de linha. Então, toda vida que você utilizar essa barra invertida e um N na frente, você quer dizer que ele quebra uma linha. Ou seja, ele vai simplesmente fazer isso, ó. Ele deu uma linha para baixo. Ou seja, todo o código que você escrever, ele vai começar a partir daqui. Ou seja, essa linha aqui, ele vai meio que pular essa linha, só que aqui dentro, ó. Entendeu? Vocês vão entender mais na prática como vai funcionar, certo? Gabriel, e o que esse return 0 aqui faz? Gente, o return 0, quando o programa termina, ele tem que devolver alguma coisa para o sistema operacional, tá? O 0 significa que tá tudo bem, deu tudo certo. Se algo der errado aqui dentro do meu programa, né, a gente poderia devolver um valor 1 aqui dentro, ou pode ser outro número, não importa, tá? Mas por convenção, a gente usa esse 0 aqui para indicar que foi um sucesso o programa, não ocorreu nenhum erro, tá? E erros, Gabriel, erros comuns, né? Por exemplo, como eu falei sobre vocês estarem explorando a quebra de códigos, o que eu quis dizer com isso? Por exemplo, a gente tem que errar de propósito para saber como que o programa ele vai funcionar. Então, a gente adquire essa habilidade errando de propósito, tá? Por exemplo, a gente pode usar a teoria, né, na prática de esquecer a vírgula. Por exemplo, se eu vim aqui, ó, eu vou tirar esse ponto e vírgula, só para vocês verem o que vai acontecer. Ó. Vou deixar aqui um ponto e vírgula e vou comentar aqui na frente, ó. Faltou ponto e vírgula. Ó, gente, esses dois // também é um operadorzinho, só que esse operadorzinho, 2 // significa um comentário. Vocês perceberam aqui que ele ficou mais escuro? Então, significa que isso aqui é um comentário. Ele não vai compilar isso aqui na hora de ser exibido aqui, tá? Então, ele vai... É nulo. O computador vai ler isso aqui tudinho. Vamos dizer que o compilador tá lendo assim, ó. Ele tá lendo isso aqui devagarzinho. Quando chegar aqui, ó, ele vai dizer, opa, isso aqui não é para ler. Isso aqui tá comentado. Então, ele vai continuar daqui e não vai ler essa linha aqui, tá? É uma explicação rápida, tá? Ó, vou compilar aqui para ver se esse compilador ele vai exibir a mensagem de erro, tá? Vou dar um run aqui. Ó, ele já colocou aqui, ó. Colocou aqui na frente, né? Que, ó, ele tá... Até aqui tá exibindo erro, ó. Esperado um ponto e vírgula, né? Antes do return. Então, o compilador, ele tá dizendo que esperava um ponto e vírgula antes do return, né? Ele quebra a ponta, né? E exibe a mensagem de erro, tá? Então, a gente vai voltar aqui com ponto e vírgula de novo e vai apagar esse comentário aqui, tá bom? Eu vou dar um run novamente. Olha, vocês perceberam que ele voltou a funcionar,
Vocês viram? Ah, Gabriel, e se eu esquecer o include? Bom, deixa eu comentar aqui a primeira linha do include. Lembrando que para comentar são 2 barras, barra. Aqui, ó, já ficou escuro. Bom, se eu der um run, ó, ele vai editar aqui, ó, ele mesmo deixa a mensagem de erro, né? Aqui, ó, na tradução, ele está dizendo que o cout não é um membro de std. Por que isso, Gabriel? Porque o cout, ele só existe dentro disso aqui, ó, dentro dessa biblioteca, iostream. Sem a inclusão, o include, né, sem a inclusão do iostream, o compilador não conhece, ele não sabe o que é cout, tá? Ele não sabe o que é cout. Então, a gente precisa incluir. Por exemplo, se eu tirar novamente aqui o barra do comentário, e der um run, ó, ele volta a funcionar novamente, porque ele sabe agora o que é um cout, tá entendendo? Então, para esse cout funcionar, você precisa incluir essa biblioteca iostream, tá? Gabriel, e se eu escrever, porque tem gente que pensa assim, né? E se eu escrever main com M maiúsculo, para deixar mais bonito, né? Se eu escrever main com M maiúsculo e der um run, ó, ele vai dar um erro também, né? O compilador diz que não achou o main, né? Ó, porque o main em C++, ele é sempre com M minúsculo, tá, gente? O compilador em case sensitivity, né? Desculpa se meu inglês estiver meio ruim, né? Ele diferencia maiúscula de letras minúsculas, tá? Então o main, ele sempre vai ser em letra minúscula. Tá? Se eu voltar o main aqui, ele vai funcionar normalmente, né? Como se esperava, né? E ele volta a funcionar normalmente, né? Gente, as mensagens de erro, elas não são assustadoras, tá? Elas são dicas. Então, você tem que aprender a conviver com elas. Elas vão ser suas maiores aliadas. Então, vocês têm que saber usar o erro a favor de vocês, né? E não ficar chateado porque não consegue resolver um problema, né? E é como eu falo sempre, você tem que se esforçar, tá? Então, se você se esforçando, você pode usar esse erro ao seu favor, né? Bom, ó, até agora a gente usou o compilador online, mas se você quiser rodar no seu computador, é bem simples, tá, gente? A gente vai estar usando algumas ferramentas, como o Visual Studio Community, né? Ou a gente pode estar utilizando outras ferramentas, tá? Como VS Code, como IGW, vai estar utilizando uma ferramenta no Linux, né? No terminal, mas por enquanto a gente vai ficar utilizando o compilador online, tá? Bom, agora que a parte que separa quem assiste de quem aprende é o desafio, tá? Então você vai pausar o vídeo, né? Faça e depois volte para ver a solução, tá? Eu vou deixar o nível 1, né? O nível 1 iniciante. Eu vou deixar também o nível 2 e o nível 3, tá? Um intermediário e um avançado, tá? Para vocês estarem resolvendo esses exercícios, tá? Então, vocês podem deixar na descrição do vídeo, né? Para ver se você conseguiu ou não resolver essa resolução, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham curtido essa primeira aula, né? Sobre C++. Logo mais vou estar lançando a aula 2, tá bom? Então, uma mensagem, né, não motivacional, mas sim por necessidade, é que vocês não desistam, tá? C++ é uma linguagem ótima, vocês vão curtir pra caramba. Eu estou tentando fazer uma aula dinâmica, né, uma aula mais que vocês prendam a atenção de vocês, né? Então, eu vou cada aula que for passando, né, eu vou tentar melhorar cada vez mais, tá bom? Então, peço um pouco de compreensão, um pouco da paciência de vocês e espero que vocês tenham curtido bastante essa primeira aula, tá? Resolvam os exercícios, né, deixem a resolução nos comentários, que eu vou estar olhando cada comentário, né? E espero que vocês continuem firmes nessa caminhada e nesse nosso curso de C++, que vai estar incrível. É isso, fica com Deus e até a próxima.